Boa noite, alunos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Então, hoje o tema da nossa aula é a respeito de ação penal. E claro, pensar em ação penal significa pensar no juspuniente. Lembra que conversamos em sala que o Estado ele possui o poder, dever de punir? E dentro desse poder, dever de punir, nós temos uma previsão legal, que é o artigo 100 do Código Penal. Então, à luz do artigo 100 do Código Penal, nós percebemos dentro desse poder, dever de punir que o Estado possui, nós percebemos que para dizer o direito ao caso concreto, é primordial a instauração de um inquérito ou uma ação penal. E o que seria uma ação penal? Ação penal, vamos conceituá-la. A ação penal nada mais é que um procedimento judicial. E nesse procedimento judicial, a iniciativa é de um titular. Nós vamos perceber daqui a pouco quem pode ser o titular dessa ação. Então, a princípio, a ação é um procedimento judicial. Tem um titular, de iniciativa de um titular. E quando? Quando se instaura uma ação? Quando há indícios de autoria e de materialidade. O que significa isso? Eu percebo que houve um delito e eu percebo que eu preciso verificar as provas e verificar o quê? Quem será que foi o autor? Ou eu sei quem é o autor. Então eu preciso o quê? De uma ação penal para que o Estado possa dizer o direito no caso concreto. Então, é nesse sentido que a ação penal é um procedimento judicial de iniciativa do titular e quando há indícios de autoria e materialidade do delito. E qual a finalidade? A finalidade é de dizer o direito ao caso concreto e condenar. Condenar quem? O autor da infração penal. Classificação. Nós temos duas espécies de ação penal. Nós temos a primeira espécie, é que a ação penal, o titular dessa ação pode ser o Ministério Público. E se o titular for o Ministério Público, a peça se chama denúncia. Então, nós temos essa primeira espécie, né, essa primeira classificação, em que o Estado, na hora de verificar, no caso concreto, a partir dos indícios de autoria e de materialidade do delito, e ele vai dizer o direito no caso concreto e exercer o seu jus puniente, ele pode conferir, né, o Estado pode conferir essa iniciativa ao Ministério Público. Então, se ele confere ao Ministério Público, a peça que o Ministério Público faz se chama denúncia. Em outro viés, não é somente o Ministério Público que pode ser o titular da ação penal. Mas nós temos também casos em que a própria vítima pode ser o autor dessa ação penal. E digamos, né, e na verdade a doutrina diz que nestes casos a ação penal ela é privada. Então, entende-se aqui, vamos fazer uma síntese. Conceituamos a ação penal
e também aprendemos que a ação penal ela pode ser de iniciativa pública a partir do Ministério Público, dessa peça que se chama denúncia. E ela também, essa ação penal pode ser também de ação de iniciativa privada, que é a chamada ação penal privada, né, de iniciativa privada. Porque quem vai dizer o direito é sempre o Estado, né, no caso concreto. E a peça, quando eu falo para vocês que de uma ação penal pública, eu falei que é a denúncia que o Ministério Público utiliza, né? Agora, se for a vítima, se for nos casos em que a ação penal é privada, a peça se chama queixa-crime. Então, esses são alguns apontamentos acerca do tema ação penal. E prosseguindo, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito das modalidades. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês as modalidades da ação penal pública. A ação penal pública, ela possui duas modalidades: a incondicionada e a condicionada. O que seria uma ação penal pública incondicionada? O próprio nome diz que ela é incondicionada, ela não depende de nenhuma condição para que o Ministério Público